Yo a Dios clamé, y el Señor me salvará. Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amém? Hoje eu estava fazendo a gravação, né, para os devocionais que a gente está lançando na página, né? E esse versículo, eu estava lendo esse versículo. Eu clamei ao Senhor, versículo 16, e o Senhor me salvará. Eu clamarei ao Senhor, e o Senhor me salvará. Aí no versículo 17 ele diz: tarde, manhã, meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, pela manhã, ao meio-dia e à tarde, né? Aqui a sequência é de clamar ao Senhor. Então, a gente vê assim que a nossa vida de clamar ao Senhor, ela deve ser uma vida constante, né? A gente constantemente está clamando a Deus, seja pela manhã, seja às vezes tirando os tempos de orar a Deus, né? Qualquer horário, às vezes em casa, né? Eu entro ali no quarto, vou buscar o Senhor, a Deus, e buscar a presença do Senhor, estar lendo a palavra e orar a Deus, né? Orar, buscar a presença de Deus. A gente está aqui numa semana de oração. Infelizmente eu sei que para muita gente não tem nem sentido um trabalho desse. Para muita gente às vezes não dá valor, né, a um trabalho de oração. Mas eu nunca, sinceramente falando, eu nunca encontrei alguém que realmente possa trazer uma resposta, dizer que teve resposta de Deus, se não foi através da oração, né? Então a gente vê que existe um desejo por viver esse nível de vida, de ter resposta de Deus, mas não tem o desejo de buscar ao Senhor. Nós marcamos muitas vezes aqui o nosso culto de oração, nossa semana de oração, é tirar uma semana para orar, para clamar pela nossa família, clamar pela nossa casa, clamar pela nossa cidade. E aqui o salmista ele diz: pela tarde, pela manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então essa deve ser a nossa disposição. E algo que eu estava meditando até para trazer no devocional, né, nessa palavra e gravando também no devocional, é o seguinte: que se nós quisermos ter uma resposta de Deus para a nossa vida, nós devemos buscar a Deus em oração. Para a nossa vida financeira, né? Se a gente quiser ter uma resposta de Deus para a obra do Senhor, se a gente quiser ser usado por Deus, nós tivemos o nosso devocional, nosso discipulado, né? E a gente estudou sobre os dons espirituais. E algo que é interessante é que, né, a Débora estava ali no discipulado, né? E o interessante é que a gente pergunta: ei, qual é o dom que vocês querem, né? No começo ninguém sabia, né? E a gente começou a estudar os dons espirituais, tá? E no final a gente falou: qual que é os dons que você acha que você se enquadra, que você pode buscar a Deus? E aí um falava uma coisa: eu acho que Deus pode nos usar assim. Outro falava uma coisa, outro. E amém por isso. É bom a gente se interessar, né, pelos dons espirituais. Só que os dons espirituais, a gente ninguém alcança a obter os dons espirituais em casa, em cima de uma poltrona, assistindo Netflix, né? A realidade é essa. A gente alcança, quem chega a obter as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, são aqueles que realmente pagam o preço por buscar ao Senhor, né? Quantas respostas que nós já temos tido de Deus, né? Quantas respostas na área financeira, portas abertas na área do trabalho de missões, mas tudo isso é alcançado através da oração, milagres que a gente conta, né? E às vezes
Tem muita gente até que fala assim, parece até que o Peniel é especial, né? Mas na realidade a gente vai levando uma vida de oração. De chegar um momento de você ter a responsabilidade de fazer a obra, não ter dinheiro, não ter apoio, não ter recurso, e você chega a um ponto que todas as suas condições, tudo aquilo que você podia fazer, você não tem mais para onde ir, e aí você entra na oração. E aí quando porque o que eu posso fazer, eu faço. Mas quando chega um determinado ponto que eu não posso fazer mais nada, que trava tudo, aí a gente vai para oração, vamos para oração, né? E como a gente está sempre trabalhando mais ou menos nesse limite, nesse vermelho aí, né? São situações, eu não sei se a Mina lembra, quando a gente, lá em Santa Cruz, conversando sobre a questão da importação dos materiais, eu comecei a fazer os cálculos para ver quanto é que custava as documentações, e era muito dinheiro. Uma vez eu até tive a ideia, sabe uma coisa, eu vou sair pelo Brasil visitando as igrejas. Eu tive eu vou sair pelo Brasil visitando as igrejas para levantar uma oferta para poder pagar essa importação. Mas aí a gente começou a orar ao Senhor e Deus levantou outras pessoas que têm condições financeiras para poder fazer esse pagamento por nós. Então, certo é que a gente vai lá trabalhando nesse limite, e quando a gente está ali naquele ponto do limite, a gente clama ao Senhor, né? E Deus vai abrindo as portas. Agora, aquele que não clama, aquele que não busca a Deus, aquele que não vem à oração, né? Marcamos aqui, reunião de oração, aí depois quer o favor do Senhor, eu quero ter dons espirituais, mas nunca tira o momento de clamar a Deus, então fica bastante difícil, né? Mas é isso aí, amém? Vamos orar então, vamos agradecer ao Senhor por essa reunião de oração.